Então eu preciso pensar, quando eu vou falar, até com a roupa que eu vou usar. O nosso jeito também, a nossa forma, a gente induz as pessoas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui a Juliana Algodoal. Ju, prazer imenso te receber aqui, minha amiga. Nossa, eu tô super feliz de estar aqui. Eu acompanho o canal. Eu comecei até te abordei querendo ser investidora, então estou começando a Verdade. estudar essas coisas. Eu estou super feliz. Um canal cheio de conteúdo. Muito obrigada pelo É um convite. presente ter você aqui. Que delícia! Querida, estava lendo aqui um pouquinho, olha só. Você é CEO do Linguagem Direta, doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Eu acho incrível, a gente vai ter muito assunto aqui, você vai ensinar muito para mim, para muitas mulheres e para muitos homens também, para todo mundo, isso é bacana. E além disso, você também é uma das líderes de comitês lá do Grupo Mulheres do Brasil, de refugiados, né? Antes de começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho disso, eu acho que você vai falar para a gente também. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, minha querida. Uma jornada cheia de alegrias e de desafios, como a de qualquer pessoa que está no mercado. E tenho certeza que quem está assistindo também tem esse caminho. Eu me formei fonoaudióloga, fui fonoaudióloga quando a fonoaudiologia praticamente não tinha 4 ou 5 anos de reconhecimento no Brasil. E por uma questão ali logística, me vi sendo a primeira fono no Brasil a trabalhar dentro de empresa, ajudando teleoperadores a terem uma voz que não seja um robô e ter saúde vocal. Depois disso, fui fazendo mestrado, porque não tinha pesquisa, e aí a veia acadêmica ficou forte para mostrar que era um mercado de atuação do fonoaudiólogo. Do Uhum. mestrado, fui direto para o doutorado, e depois de 20 anos de formado, eu recebi um prêmio de reconhecimento Olha. da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia por ter Uhum. aberto um caminho. Hoje, qualquer fonoaudiólogo que trabalha com voz dentro de uma empresa faz isso porque teve uma primeira e essa primeira fui eu. Isso tem ônus e tem o bônus. Eu sou super resiliente. Hoje, já há uns 10 anos, eu trabalho muito mais com alta liderança, desenvolvendo a comunicação de alta liderança, transmitindo voz de poder, garra, energia ou acolhimento pela nossa voz, construindo discursos e estratégias, e, paralelamente, estou no Grupo Mulheres do Brasil há pouco menos de 8 anos. O grupo vai fazer 10 esse ano. Eu entrei, ele tinha 1 ano e Uhum. pouquinho, e atuando com refugiados como uma forma de devolver para a sociedade o tanto que eu tenho de benefícios e de coisas boas que eu vivi na minha vida e vivo. Então, acho que é o equilíbrio entre dar e receber. Ju, quanta coisa boa, hein? Quantos assuntos aqui? Quantos assuntos? Não vai Comecei faltar, a, comecei a puxar aqui algumas não coisas vai para a gente faltar. falar. Mas assim, falando dessa questão de comunicação e voz, né? Não somos especialistas, não sou especialista. Então, assim, o que que acontece? Normalmente a gente percebe, nossa, essa pessoa, né, agiu dessa forma, tem todo um comportamento aí, e principalmente quando a gente está falando de mulheres ou homens, ou enfim, todo mundo. Mas eu queria que você colocasse assim, algumas características em relação a homens, mulheres, quando você fala de voz, de entonação, como é que é esse processo todo? A voz, ela é única. Até uma curiosidade interessante para quem está assistindo saber. Nós podemos fazer reconhecimento de voz por meio de acústica, de análise física, né, da física Uhum, mesmo. uhum, E a voz é como uma impressão digital, não existem duas vozes iguais no mundo. Então, independente de mulher ou de homem, eu vou falar de mulher e de homem, mas independente disso, a voz que ganha, a voz que se projeta, é uma voz onde tem autenticidade. Então, o que que é autenticidade? É você ter você é uma mulher magra, da sua altura, que é mais ou menos como a minha, que vamos dizer, para o brasileira é média para cima, né, média alta. Pensando na mulher brasileira, a sua voz ela tem um tom, uma entonação, um grave agudo que combina com o seu tamanho. uhum.
Quando não combina, dá para combinar por meio de exercícios Ah, entendi. fonoaudiológicos, passando por um médico otorrino, Uhum. fazendo uma série de análises, dá para fazer esse ajuste. Agora, se não tem verdade na voz, a gente começa a falar, eh, então, que você acha? Ai, mas pode ser. Então, eu diminuo a intensidade de voz, eu começo a fazer umas hesitações, ponho umas pausas preenchidas e diminuo o gesto. Então, tudo isso aparece, independente de ser homem ou mulher. Uhum. Falando das questões de homem e mulher no mercado de trabalho, tem um monte de coisas para falar sobre isso. Uma das coisas que tem é que, quando nós pensamos na história da humanidade, as primeiras duas empresas que existiram foram o exército e a igreja, que são masculinas. Uhum. Então, por mais que a mulher faça, são muitas as coisas que nós precisamos fazer. E uma coisa que eu venho trabalhando muito é que as mulheres tenham uma fala aguda, né, no tom de voz delas, e não que fiquem com uma voz mais grave para poder ocupar um espaço, porque isso só reforça o padrão masculino. Você está falando em relação a mulheres que querem se posicionar em, por exemplo, ambientes masculinos, né? Exato. Algum tempo atrás a gente caracterizava muito em relação às roupas, né? Ao modo de se vestir. É. O que você está falando é muito mais do que isso, né? Além do modo de se vestir, que eu acho que hoje já quebrou isso, né? Acho que é um Já. paradigma que não precisa Hoje, mais. Tem a questão da voz também, da entonação, da forma com que se comporta, né? Que é, interessante tudo isso. agora tô vendo você falar, né, Cláudio? Opa, Ela vai fazer uma avaliação aqui. Eu já falei para ela que ela tem carta branca para falar. não vou fazer. Pode me usar como exemplo à vontade. Não, eu vou falar de uma questão que a gente tem, né, que é o sorriso. A Aham. mulher, ela é mais sorridente do que o homem. Ela geralmente chega nos lugares com em maior número de vezes com expressão de sorriso do que o Uhum. homem. E isso é uma forma de mostrar assim, vim de paz, vim bem, estou feliz de estar aqui, estou contente de ser valorizada, reconhecida. Então a mulher, ela chega muito mais vezes sorrindo num ambiente desconhecido do que o homem. Entendi. E isso é verdade, né? É. Você sabe que algumas pessoas falam para mim, nossa, você sorriu o tempo todo, né? Você tá sempre sorrindo, mas é a minha forma também. E tem mulheres que já me falaram assim, olha, quando eu tô nervosa, eu tô sorrindo de nervoso, tem isso também, Tem, né? tem. Mas acho que para mim já é natural. Eu tenho essa questão aí que muitas vezes eu me posiciono dessa forma mesmo, né? É. Minha fala. Não, quando eu tô falando sério, não, mas acho que a gente tá num bate-papo, numa coisa descontraída, eu tenho isso, uma característica mesmo. E até pensa o seguinte: a pessoa que vai assistir o programa, né, que você que está aqui assistindo a gente, você a pessoa quer um momento de aprendizado com conteúdo que com leveza. Se você tem uma pessoa que vem aqui que fica só falando coisas negativas, só uma voz grave, em vez de falar, sei lá, por exemplo, bom dia, fala bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Começa a acabar, faz respostas curtas, que não dá sequência numa conversa. Isso tudo tem um impacto na gravação, mas tem um impacto no mercado de trabalho. Claro. Eu vejo isso também, eu vejo isso. Você deu até um exemplo, teve uma pessoa que eu conversei aqui, uma das minhas entrevistadas, ela é séria, né? Então eu tenho a minha forma de perguntar, assim, e eu falei, nossa, será que ela tá, né? Se você começa a se perguntar, será que tá essa conversa aqui? E aí, num determinado momento, o quanto que a pessoa se solta, eu acho que também você transmite, né? Eu acho que a forma com que eu colocava para ela, sem ela perceber, e você falando agora, estou aqui com você, né? Você pode ficar mais leve, não vou te colocar em nenhuma situação, nenhuma pergunta que vai colocar. E aí, quando a gente terminou o nosso bate-papo, ela veio agradecer. Ela falou, Cláudia, como eu me senti à Ai, que vontade, como foi delícia! legal, coisas que eu não falei em outros lugares, aqui eu consegui falar. Então, eu acho que instintivamente o nosso jeito também, a nossa forma, a gente induz as pessoas também. Isso é tanto para o negativo quanto para o positivo, né? E aqui eu uso sempre dessa forma, de colocar as pessoas que estão aqui comigo, que são os meus convidados,
trazer e acolher. Então eu também tinha isso. Eu gosto de fazer isso. Na minha casa eu faço isso. Eu recebo as pessoas assim. Eu tenho muito essa questão. E eu percebo, sim, eu percebo que algumas pessoas chegam aqui nervosas, né, para conversarem. E ficam depois completamente à vontade. Isso me deixa muito satisfeita. Isso é uma verdade? É isso mesmo? Você acha que essa troca, ela é desse jeito que eu tô falando mesmo? É desse jeito e você sabe que é tão interessante, eu tô te ouvindo falar, é como uma música, vai envolvendo. A forma como você fala envolve, né, neste lugar que você tá, porque isso é uma coisa Uhum. interessante. Nós temos que pensar que tem lugares que dá para falar de uma forma envolvente. No seu papel de investidora que você tem, Uhum. a sua voz talvez tenha que ser uma outra voz. Quando você faz uma pergunta ou quando você vai fazer uma transação, talvez você precise usar uma voz que transmita mais firmeza e menos acolhimento. Exato. Então, isso é Uhum. uma coisa importante que muitos clientes meus não pensam nisso, independente de gênero. Tá. E que quando eu vou falar, eu tenho que ter uma intenção naquela conversa, naquele momento de fala, e para eu ter essa intenção, eu preciso saber o que é esperado de mim, ou o que eu espero daquele momento. Eu preciso ter na minha cabeça qual é a voz que eu vou vestir, como eu vou vestir, me vestir de aparência. Por exemplo, eu acho que você não sabe, não sei, talvez você saiba, porque são tantos programas, mas, por exemplo, e isso é uma coisa dica boa para quem está vendo e vai gravar fazer uma gravação como essa que nós estamos fazendo. Roupas com bolinhas pequenininhas ou xadrez muito miúdo dá um efeito muito desagradável para quem está assistindo. Hum. Então, eu preciso pensar, quando eu vou falar, até com a roupa que eu vou usar. Porque a voz, a fala, ela depende de tudo isso. Então, quando você faz esse acolhimento, muitas pessoas têm medo de falar, têm medo de estar aqui nesse lugar que eu estou agora. Muitas Tem muita pessoas. gente que não gosta de falar, né? Tem as pessoas que são Aham, introvertidas por sim. natureza ou são reservadas, Aham, e tem as pessoas que verdade. não são introvertidas, mas que quando fala, vou gravar um vídeo, ai meu Deus do É céu, vídeo não dá. verdade. É verdade. Mas como sobreviver nesse mundo onde a gente está falando de Instagram, TikTok, YouTube, e onde a gente já evoluiu, era mensagem, agora é vídeo, as pessoas estão se comunicando mais por vídeo, passando informações dos seus produtos, da sua carreira, das suas como faz, né? E eu acho que é um pouquinho do teu papel, isso que você estava falando com os executivos. É. Você consegue pincelar um pouquinho para a gente o que você encontra, nesses executivos de características que eles precisam melhorar e por que precisam melhorar? Bom, primeiro de tudo, eu encontro um altíssimo nível de exigência. Hum, Quem está na liderança, na alta liderança, sabe que precisa não, vou corrigir aqui minha tá, fala. Quem está na alta liderança tem muita responsabilidade. E para a pessoa que está longe da alta liderança, ela entender o que a empresa, para onde a empresa está indo, uma gravação de vídeo é muito importante. É mais importante do que um texto, porque nós temos que pensar que nós temos o analfabetismo funcional. hum, Então, tem até um artigo científico, é bem antigo, eu mandei essa semana passada para uma cliente minha, que fala sobre as dificuldades de interpretação de e-mails. Porque ou você interpreta o e-mail com a sua emoção, e se você não está bem, você lê aquilo e fala, puxa, estou tomando uma bronca, ou a pessoa está reclamando, ou você interpreta com a emoção que você acha que a pessoa está tendo. E se a pessoa naquele dia que mandou o e-mail está mal-humorada, ai, pronto, estou levando uma bronca. E às vezes o texto escrito não é isso. O texto escrito está ali, é uma orientação, é uma coisa assim, não tem uma emoção envolvida. tem até uma frase que fala: "Sou responsável pelo que eu escrevi, não pelo que você entendeu", né. Exato, exato. E a mesma coisa se Porque pode aplica ter para a voz. interpretações, né, de repente você coloca uma mensagem ali sem nenhuma agressividade, mas com uma afirmação específica, e a pessoa pode entender que foi quase ofensa, né, e gerar comunicação é isso, né.
Tem um livro do Daniel Kahneman que se chama Ruído, uma falha no julgamento humano. O Daniel Kahneman fez um outro livro é neurocientista. Eu Sim. estudo muito, né? Porque Claro, o tempo todo. como tudo vai mudando em termos de Você se atualiza o academia, tempo precisa todo. estudar o tempo todo, senão eu Uhum. fico para trás, né? Então, ele fala que quando você escuta ou você vê, você já julga pelo seu próprio olhar. Então, eu vejo você aqui agora, eu não julgo você pelo que você está trazendo para mim, eu julgo pelo você pelo que eu estou vendo de você. E aí eu sempre vou ter um gap de percepção, porque nunca eu vou poder olhar do seu lado. É como o conceito de empatia. A empatia verdadeira não tem, eu não consigo, se eu falar para você, olha, eu estou me colocando no seu lugar e tal, não consigo, eu não sou você, eu não tenho a sua história. Então, se você quer ter empatia verdadeira, é melhor você falar para a pessoa assim, né, me diz como que eu posso te ajudar, porque eu não estou sabendo. E aí você tem a empatia verdadeira. Eu estou me colocando à disposição de Não é você da colocar forma que no seu você lugar. quer. Sim, E não eu falando, olha, se fosse você, faria isso, tal. entendi. Eu já estou indo para outro caminho, mas o Daniel Kahneman, no Ruído, nesse Aham. livro, ele fala justamente sobre essa questão de você julgar o outro. Nós somos julgados o tempo inteiro. E você estava falando dessa questão de comunicação, e esses seus clientes, né, que você dá todo esse processo aí de consultoria e orientação, esse é um ponto principal ali, a comunicação, que você estava É, falando, né, uma é, necessidade. e não é uma necessidade só para vídeo, é uma necessidade geral. Por Aham. exemplo, já tive clientes de vários tipos, tenho vários que viraram amigos, porque é uma relação muito próxima, né? Eu construo estratégias de Uhum. comunicação para cada perfil de profissional. Então, eu entendo qual é o que a pessoa tem e o que ela precisa. Voltando, né, à altíssima exigência e Isso. a questão do Uhum. vídeo, as pessoas têm pedido assim, no microexpressões mesmo, é o detalhe do detalhe. Teve um que falou: olha, eu preciso me maquiar? Precisa para tirar o brilho. Você precisa para fazer um vídeo. Mas e se tem um outro que eu também preparei, que até no Dia das Americanas, no dia que foi anunciado a questão das Sei. Americanas, e aí é uma venture capital, que eu não posso dizer qual é, Claro. mas eles fizeram um vídeo fazendo uma análise no mesmo Sim. dia à noite. Aham. E daí eu olhei o vídeo e eu vi que ele estava assim, sentado, apoiado com o braço, o ombro aqui, meio sentado, meio. Eu mandei Uma assim, mensagem na hora. mandei uma mensagem na hora. Exato. Eu falei, Hã. olha, você grava com cadeira como essa aqui, que não tem braço, porque o braço da cadeira tem um impacto muito ruim, porque ele ficou com a cabeça. Então, era um assunto delicado, um momento que o Brasil vivia super turbulento, né? Novo presidente, né? Uhum. Novas administrações públicas, e a pessoa com o cabeça enfiada entre os ombros porque estava com o braço aqui. Então, assim, Isso muda a voz? muda a voz, mas muda a percepção que Aham. alguém vai ter de você. Tá. Então, pensa o Quer dizer, a seguinte, mensagem ela chega de outra forma também. exato. Tem um cientista uma coisa muito antiga mesmo, que ele fala que 55% da Uhum. nossa comunicação está no corpo, Body na language que fala, né, body é a fa language, mas aham. é body language, a roupa, Sim. a maquiagem, o olhar, a expressão da sobrancelha, o sorriso, o gesto, se eu abro mais ou menos a boca, isso tudo tem um impacto. Sabendo disso, o que eu faço com os meus clientes é preparar para que eles consigam escolher qual é o body language que eles vão usar. Então, eu vou falar mais devagar, eu vou abrir mais a boca. Aqui eu preciso abrir mais a boca porque eu quero transmitir clareza. Aqui eu vou acelerar porque eu quero a velocidade de fala, porque eu quero transmitir urgência. Isso Uhum. tudo é um trabalho artesanal, porque tem que ser feito combinado com a pessoa.
Então, por exemplo, se eu pegar um cliente que trabalhe numa startup de tecnologia, Uhum. onde o tênis, a roupa à vontade, é super ok, é diferente de pegar alguém de um banco tradicional, por exemplo, onde o terno e gravata ainda é uma demanda. Então, Entendi. isso tudo são cuidados que a pessoa que fala tem que ter. Tanto que quando a gente estava aqui Uhum. falando, eu falei, não, eu quero o microfone aqui, o microfone ali, Uhum. já me afastei, porque eu tô com a pulseira bate, Bate. então eu Uhum. falei, deixa eu afastar para poder me gesticular. Então, tudo isso é os 55% que eu estou controlando. E agora deixa eu te perguntar, você está falando dos executivos, mas assim, a gente tem tanta demanda das pessoas que estão numa fase de apresentar o pitch de uma startup. Você já teve algumas? Tenho muito, Ah, então conta muito. pra gente aí alguns segredos, algumas dicas, porque o que eu vejo antes, né, lógico, você tem aqueles que se prepararam mais, aqueles que já são mais despojados, mas na maioria das vezes eles estão nervosos, e porque eles não sabem quem vai estar lá do outro lado numa banca, né, ou enfim. É, E aí a gente sempre fala assim: "Tenha calma, primeiro mostre ou apresente aquilo que realmente você domine". Então, quer dizer, o que eu consigo transmitir é isso, por exemplo: "Olha, apresente aquilo que você domina, menos é mais muitas vezes, é. as perguntas vocês vão receber, responde quem for ali, quem do time é aquele que tem mais informações ou aquele que ajudou ou construiu, porque tem que demonstrar realmente essa profundidade, né, essa questão técnica, mas tem essa questão também aí complementar. Me conta, além de tudo isso, como é que a gente poderia ajudar algumas startups no pitch?" Adorei essa sua pergunta. Eu tenho muitas mulheres que Isso. que construíram startups e que estão querendo desenvolver o pitch, porque a mulher tem isso, a mulher ela é mais exigente com ela mesma, ela se prepara mais, ela estuda mais para fazer. Uma das coisas que eu proponho é fazer um exercício de respiração antes. Então, estudar e treinar, e isso é uma coisa, Clau, que eu acho que é super importante. Desculpa eu chamar Clau, Ai, mas eu sou Clau. é super importante. As pessoas acreditam que você estudou o pitch, já sei. Não, não sabe. Você tem que treinar e retreinar muito. Não existe fala de improviso. Quem fala de improviso muito bem, tenha certeza que passou horas e horas estudando para falar bem no improviso. Uhum. Ou tem muito traquejo. Você tem traquejo, você vai no palco, mesmo assim precisa saber qual é a mensagem-chave. Então, o pitch é isso, você precisa saber, precisa construir o pitch É treino. e treinar muito, mas não Uhum. é só isso. Pode ser que, vamos supor, vou pegar aqui o exemplo dessas Tá, duas, que eu não vou também poder dizer qual claro, é, mas mas uma era mais extrovertida, a outra mais introvertida, mais reservada. sim, E elas tinham treinado para falar uma coisa e a outra coisa. Eu falei, gente, por que que vocês duas estão falando? Por que que não é só uma que fala? E a outra vai junto e complementa. responde, ou fala, Isso, a gente também por é. que que vocês não... E aí, assim, também tem isso, a pessoa acha que pitch e daí constrói aquilo que está na mídia, está nas redes Uhum. sociais, o que acha, a pitch precisa ser feito desse jeito. E não pensa em adaptar o pitch para elas. Então, o que que nós fizemos nesse caso? Nós pegamos as mensagens chaves, o que que elas precisavam deixar para os investidores tomarem de decisão, né? O que que era o mais importante? Qual era a mensagem principal quando elas terminassem? Nós reconstruímos com o conteúdo que elas tinham de trás para frente para que a mensagem principal fosse essa. Então, foi um trabalho muito bacana. E depois disso, elas foram para a televisão, elas conseguiram investimento, elas estão indo aí, elas também têm uma causa social junto. Então, foi super bacana. E elas não têm mais um pitch. Elas têm a estrutura do pitch e elas sabem que elas podem mudar de acordo com o que elas têm de intenção para aquela situação. Então, isso é muito interessante. Também flexibilizar. E aí, como dica final,
Do Eu pitch. sempre, para o pitch, sempre sugiro, Uhum. tenha os bullet points. Se você acha que você vai ter branco, tenha só os pontos principais da sua Famosa apresentação. colinha ali, É né? uma colinha no celular. Porque assim, tem coisas que eles não, normalmente, pode ser que os investidores não vão perguntar, mas que é importante para ressaltar e valorizar o trabalho daquela startup até agora, né? É. Perfeito, eu acho que isso é uma E sabe excelente uma outra dica. dica que eu acho que é bem legal para quem vai fazer isso, vai fazer pitch, e também para quem está procurando trabalho? Boa. É você, quando a pessoa que é potencial investidor ou potencial contratante Uhum. pergunta para você, você gostaria de acrescentar alguma informação, fazer algum comentário de algo que nós não tenhamos perguntado? Sempre ter algo para comentar. Ah, quero sim. Além das coisas que nós conversamos, tem isso, isso e isso. Além de não sei o quê, tem isso, isso e isso. É uma oportunidade que as pessoas dão para um algo a mais, que pode fazer a diferença naquele momento. Então, sempre ter uma cartinha na manga. Nossa, você me fez lembrar uma coisa que eu acho que é tão importante para nós mulheres, que é o seguinte: nós nos posicionamos muito poucos em eventos, nós fazemos poucas perguntas, nós nos expomos poucos, né? Então, assim, muitas vezes eu posso falar que eu também sou dessas, posso ter melhorado e busco sempre isso, mas assim, você às vezes percebe que numa plateia tem mulheres com altíssima capacidade, preparadas, mas que mais alguém tem alguma pergunta, permanecem quietas, né? Aí você acha que é o medo de se expor, é o quê? Porque a mulher parece que para ela tá perguntando, para ela tá se expondo, tem essa questão, né, de estar extremamente pronto. Qual que é a tua dica? Vai, pergunta, aproveita o momento. Eu já perdi, eu tô falando isso, eu já perdi várias oportunidades de me expor, de fazer perguntas que eu queria, né? E eu falo, poxa, que pena que eu não. Às vezes você tem assim, são 3 perguntas, quem quer perguntar alguma coisa, né? E eu tenho colocado para as mulheres, até por experiência própria. Gente, vamos perguntar, vamos expor. Quero saber você, né? Dá a sua dica, coloca o que você acha em relação a isso. Mulheres, elas têm. Na verdade, não é só mulher, todo mundo tem medo de fazer uma pergunta boba. Uma pergunta que seja, que fala, ah, essa é uma pergunta que eu não vou fazer. Daí o outro vai lá, faz, ou outra vai lá e faz, e fala, ah, puxa, por que que eu não fiz? Dá aquele arrependimento. Então, tem uma técnica, que isso eu Hum, aprendi até no meu doutorado, que nós podemos fazer frases que são frases que atenuam a vergonha que a gente pode hum. sentir. Então, me ocorreu aqui que é isso que você apresentou agora, pode ter uma outra interface XYZ. Faz sentido para você? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, você não faz uma pergunta que pode demonstrar uma insegurança, né, uma Uhum. dúvida boba, mas você pede para a pessoa falar mais sobre um determinado ponto que te chamou a atenção. E você vai no contexto, é Vou isso? no contexto. Tá. Sempre o contexto é o rei. Uhum. Sempre temos que pensar no contexto. Aqui eu estou pensando no contexto, porque eu poderia falar inúmeras coisas. Eu até já dei umas viajadas aqui, fui, voltei e tal, porque é muito conteúdo de comunicação Eu falada tô no mercado de amando. trabalho. E Aham. nós temos um tempo limitado. E também, quem quiser pode depois mandar um e-mail, pode, Claro, enfim, claro. fazer o que quiser. Então, o que que eu acho que é importante? É que a pessoa saiba que ela pode fazer um comentário e tecnicamente pode ser uma atenuação. Então eu faço e se alguém falar isso aqui, não concordo com você, você não precisa contra-argumentar. Cansei já de fazer isso. Às vezes eu dou minha opinião, aí começa todo mundo a vir contra. Eu já dei minha opinião. Eu não vou mudar minha opinião. Eu não preciso ir contra, não preciso ficar argumentando. Falou: ah, tá bom, entendi sua opinião. A minha permanece a mesma.
obrigada por dar a sua opinião. Pronto, tá resolvido. Olha, Ju, me surgiu uma outra questão aqui, viu? Só falta Olha, falar de conflito. não, me surgiu uma outra questão aqui super importante, que é até um contraponto disso que a gente está falando, que são mulheres que às vezes falam demais. Participamos de eventos juntas, e não necessariamente juntas em alguma situação, mas provavelmente você já viu aquelas mulheres que elas vão perguntar, ou se não, elas primeiro expõem a vida, expõem uma série de coisas, aí depois lá no finalzinho vem uma pergunta, né, aleatória quase, né? Isso dispersa, é ruim, né? É péssimo, é péssimo. Como que a Inclusive, gente faz isso, né? Como que eu a gente oriento resolve? isso. Se você vai, se eu vou, eu faço isso. Eu vim para cá. Se você me falar para fazer pergunta, eu tenho pergunta para fazer para você. Aham. Por quê? Porque não é esse o meu papel aqui, mas porque eu tenho que, como eu trabalho com comunicação, eu sei que eu sou exemplo. Então Uhum. eu preciso cuidar da minha comunicação, porque eu sou exemplo. E em respeito às pessoas, aos meus clientes, à minha história e tudo isso, eu sempre vou preparada, eu sempre tenho carta na manga. Eu sabia quais eram as questões que nós poderíamos abordar, porque nós preparamos antes, que Claro. é o Uhum. segredo para o sucesso do Ela Invest. É Uhum. preparo, é treino, que é o Uhum. que nós estamos falando até agora. Sim. Vai para um evento, já sabe qual é o tema, pensa quais seriam possíveis perguntas para fazer. Já vai com isso na cabeça. E quando for fazer pergunta, faz uma pergunta objetiva. Porque se você dá muita volta, Exato. a própria pessoa que está recebendo a pergunta não sabe o que é para falar. Exato. Ser objetiva, né? Eu acho que É, ser objetivo, ocupar aquele tempo, né, de segundos ali na é, pergunta, sendo marcante, mas objetiva. é. Então, é isso. Estudar o E tema um uma pouco. dica das coisas de vídeo é uma coisa que eu estou tomando cuidado. Às vezes eu percebo que a minha resposta está ficando mais longa. Toda vez que você for fazer reunião virtual ou que você for gravar, é bom ter equilíbrio de tempo. Então, você faz um comentário, eu faço um comentário. Meu papel é, eu estou sendo entrevistada, então eu preciso dar a informação completa, mas não mais do que 1 minuto e meio. Por quê? Porque é uma gravação. Se Uhum. só eu fico falando, fica desinteressante para quem for assistir depois. Muito bem, cada colocação boa que você acho que a Vim gente tem muito aqui, que aprender, vim tenho muito aqui que para aprender. compartilhar. Segunda temporada com a sua consultoria aqui vai ser excelente para mim e para todo mundo, não tenha dúvidas. Eu queria que você falasse um pouquinho, até atrelado a isso, toda a tua formação e o trabalho que você tem feito no Mulheres do Brasil com Refugiados, né? Que é uma outra questão que a gente tem que abordar, que a gente tem que colocar, que é um trabalho belíssimo, mas é um trabalho difícil, né? Não é fácil. E queria que você explorasse um pouquinho, só falar para a gente, dar umas pinceladas aí em relação ao seu trabalho com refugiados no Grupo Mulheres do Brasil, que é fantástico. Claro, eu adoro o Grupo Mulheres do Brasil. Eu entrei, éramos 1.000 mulheres e hoje são quase 115 mil mulheres. Quer dizer, eu acompanhei todo esse crescimento e pude contribuir de uma forma muito consistente, coerente. Mas vou começar contando por que que eu entrei no grupo. Claro, por Eu favor. entrei porque eu queria ajudar as mulheres a terem um posicionamento comunicativo Uhum, que as representasse. sim, E na primeira reunião que eu fui, que se chama Portas Abertas, tinham 15 pessoas. Na época, a CEO do grupo era a Marina. lembro. Marina mora hoje Uhum, fora do Brasil, é sim. expatriada, e a Luísa chegou na reunião e falou que tinham algumas mulheres refugiadas que precisavam aprender o português. E elas só falavam francês, elas não arrumavam emprego. Mas a Luísa falou para você especificamente ou falou Falou na aleatório? reunião, era primeiro Portas Abertas, estávamos só nós ali, eram 17 pessoas. Hoje, o Portas Abertas tem 150, 160 mulheres. Então, Uhum, assim, dessas coisas dá exato. oportunidade de O grupo tá. cresceu muito. Não, e cresceu consistentemente, Uhum, né? claro. E aí a Luísa falou isso e eu tive um grande aprendizado naquele dia, porque ela levantou, foi no canto, e daí eu fui atrás dela e falei: olha, eu falo francês, eu sou fonoaudióloga, trabalho com comunicação de adulto, eu posso ajudar essas refugiadas. Como que eu faço? Aí ela falou: ah, tá bom, tal. Daí ela voltou e falou assim: olha, gente.
Nós, mulheres, precisamos aprender a anunciar o que nós sabemos fazer. Essa moça está vindo aqui pela primeira vez e ela me ouviu falando e foi falar comigo lá no canto. Marina, ela vai trabalhar com refugiados e ajudar, porque ela fala Isso foi francês que e tal. ano, Jô? 2016 ou 2016 por aí, né? 2015. E Tá. desde então, eu nunca trabalhei ensinando português para os refugiados, mas nós temos um curso de Aham, português que é oferecido por uma voluntária que tem uma escola de idiomas para expatriados, e demos aula para 80 refugiados. Hoje a gente faz o quê? Nós trabalhamos com capacitação para o emprego. Então, por exemplo, teve uma fábrica de tintas que dá aula de pintor de parede para brasileiros, e eles fizeram uma turma exclusiva para refugiados. Nós pagamos o vale transporte para eles irem. Você acredita que um desses refugiados abriu uma empresa aqui no Brasil? A empresa cresceu e ele contratou um monte de brasileiro. Juro por Deus. Que história incrível. É uma história de sucesso. Imagina, que história E incrível, assim, que tem bacana. mulheres que são empreendedoras, nós temos mentoria para empreendedorismo feminino de refugiadas, e nós temos também pessoas que nos procuram para ajudar a fazer a ponte entre uma vaga de emprego e um refugiado. O trabalho todo é dentro do que é o sistema do próprio grupo, que é apoiando as ONGs que já existem. Mas aí o trabalho é só para mulheres refugiadas ou não? Para famílias? Nesse caso dos refugiados, nós temos mulheres e homens. Sim, mas o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil não é só Mulheres para e mulheres, homens. é para Não, família, né? é pra Para homens e família. mulheres. O de empreendedorismo é só para mulheres. Sim. E tem coisas que são coisas que as mulheres não se interessam. Então, tem a própria questão da cultura. Claro. Por exemplo, a cultura síria é uma cultura delicada. Delicada não, é uma cultura muito diferente da nossa. Então, tem questões que envolvem o trabalho de homens e mulheres, e aí tem a própria questão da mulher, o papel que ela ocupa na sociedade. Então, a gente também aprendeu, para mim, do ponto de vista de cultura, é um ganho, uma expansão de consciência absurda. Olha que bacana. E cada história que eu não vou contar, porque tem umas histórias que são muito tristes, não vamos fazer isso aqui agora. Mas assim, deixando a história triste, que tem toda a história, né, toda a jornada aí tem isso também. Mas o papel do refugiado e o trabalho que você fez, que você tem colocado lá com o grupo, é excelente, né? E quer dizer, você trouxe a tua bagagem, né? Você veio a partir da tua bagagem, da tua experiência para ajudar um grupo, e você mesmo falou o quanto que isso foi importante para você, para a tua vida. Fantástico isso. Não, e são vários aprendizados, porque eu tenho a minha empresa, eu sou consultora, eu trabalho praticamente sozinha. Sim. E ali no comitê somos 5 líderes. Então, o trabalho de coliderança, o exercício de trabalhar numa instituição, de fazer um trabalho voluntário, de trazer as voluntárias que estão lá conosco para ajudar no trabalho de forma voluntária. Então, é um exercício de comunicação também, que é um efeito colateral, não estou lá por causa disso, mas para mim é ótimo. Se alguém que está aqui assistindo quiser, tem um e-mail do grupo, do comitê, que é refugiados@grupomulheresdobrasil.org.br. Só mandar um e-mail que nós tentamos fazer a ponte aí. Se você oferece um curso de capacitação, nós arrumamos os refugiados nas ONGs que nós apoiamos. Se você quer contratar um refugiado ou uma refugiada, também da mesma forma. A única coisa que nós não atuamos é com menores de idade. Nós fizemos o curso de jovem aprendiz, mas para os menores de idade a gente tem um certo cuidado, porque muitos vêm sozinhos. São muitas histórias. Verdade, imagino, né? O quanto que tem aí de contribuição. Falando desses temas e falando da Ju, né? Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de exposição, e também nós mulheres, nós também temos aquelas nossos gaps ou aquela nossa autoavaliação. Olhando para você com todo esse aprendizado,
Você acha como é que você se posiciona em relação a isso? Você acha que tem algumas coisas a aprender também em relação a isso? Você tem pontos fracos também? Você tem Tenho características dessas duas muitos mulheres? pontos fracos, muitos pontos fracos. Eu tive muitas inseguranças, né, na minha vida como um todo. Eu faço análise, tenho um analista, mas eu tenho amigas, e uma das coisas que foi para mim um ponto fraco que eu aprendi e que eu sou muito grata ao grupo é a sororidade, porque quando eu era pequena, o discurso que eu ouvia é de que menina não é amiga de menina. A menina é invejosa, a menina. E eu Competitiva. tive meu primeiro Uhum. namorado, uma Uhum. menina roubou de mim. Então, eu tinha todas as Mas ela era tua histórias. amiga, não? Eu achava que era, né? Depois eu fiquei, não tinha mais amizade, Não, mas ela era do teu círculo de amizade. isso foi uma coisa que eu precisei desconstruir e que de vez em quando ainda é um gatilho para mim. Tá. Eu falo, "Ah, não, não, será que essa pessoa é minha amiga ou será que não?" Então, isso é uma coisa que eu tô ainda em evolução, mas melhorei muito. E eu tenho um desejo de, assim, eu nunca estou satisfeita, eu sempre quero mais, eu sempre acho que eu posso aprender mais, que eu posso ser melhor, e isso tem o ônus e o bônus. Né? Falta, às vezes, eu celebrar as minhas conquistas, que são muitas, como está aqui com você Claro. hoje, e enfim, Que legal, que bacana. tem Mas que gap. legal. Que bom saber disso, que bom saber que você compartilhou tantas coisas boas com a gente e que nós nos inspiramos em muitas mulheres, né? É, Eu acho que a gente tem a oportunidade de ter tanto. Você falou dessa questão de mulheres e eu compartilho com você. Eu acho que tem mulheres que apoiam e tem mulheres que não apoiam, né? é, Mas o que a gente vê, eu, você e muitas outras, é que aquelas mulheres que realmente elas buscam apoio, que elas vêm com essa intenção, né, e ela tem a sororidade, vai muito longe, né, consegue é. crescer. Eu acho que a gente tem que deixar esse paradigma aí para trás de que mulher não ajuda a mulher, do que somos competitivas entre nós e uma série de coisas. Podemos ser, mas também sabemos que quando estamos juntas somos melhores, não é? Nossa! E tem muitas mulheres que são mulheres maravilhosas e que não têm essa perspectiva da competição. Vira referência, não Pois é, é? A gente pois tem que é. apoiar. Eu acho que isso que eu tenho colocado tanto para as empreendedoras, para as investidoras, para as mulheres. Quando você vai lá colocar do seu trabalho, colocou uma foto que você está palestrando, olha que linda, que elegante, que não sei o quê. Não, não. Muito boa sua palestra. Então, reforçar pontos que não só da beleza, não só disso, mas também colocando outras questões também. Eu acho e outra coisa, a gente tem que ir lá valorizar as nossas amigas, valorizar É, as pessoas. Então, sempre quando eu tenho alguma menção, ou sempre quando eu sou convidada para um evento, principalmente de mulheres, eu sempre retribuo dessa forma, é. colocando. Eu acho que essa também é uma forma da gente é, ter essa empatia, mas também colocando para as mulheres outras questões. Além de bonita, além de maravilhosa, que arrasou, que legal, que conteúdo bacana, como você tem um conhecimento legal, como você agrega para as outras pessoas, né? Eu acho que isso também ajuda, né? Ajuda, e você sabe que eu faço isso, eu tomo esse cuidado de fazer isso, e também aí quando eu falo, nossa, eu gostei muito da sua abertura de boca, você articulou bem, você transmitiu a fala com Ai, clareza. Eu entro com essa parte técnica porque eu não consigo separar a Juliana da pessoa que trabalha com comunicação. Eu amo o que eu mas faço. que bom! Então eu uso, eu acho isso muito Aham, importante, sabe, Clau? Nós, como mulheres, uhum. termos esse diferencial, porque, claro, eu gosto que alguém fale para mim que eu tô linda. Eu gosto, é um elogio, é como ganhar flor no Dia das Mulheres. Eu não quero flor no Dia das Mulheres, eu quero reconhecimento, eu quero um salário Sim. melhor, eu quero outras coisas, né? Então, acho que essa parte é muito rica. E nesse ambiente de mulheres que são investidoras,
que é um ambiente que você foi uma das pessoas que fez diferença em termos de mercado, vamos dizer assim, No começo, né? no começo, e a Uhum, consistência, exato. assim, se eu puder dizer uma coisa, assim, tem que uma mulher pode ter consistência, confiança e foco. E se você tem certeza, né, como você teve, de que aquele é o melhor caminho, que você está fazendo as coisas direito, estudando, tem conhecimento, tampa o ouvido um pouco para aquelas pessoas que querem colocar a dúvida. Ah, mas será que você vai fazer isso? Verdade. Será que Mas, Ju, isso é porque muitas vezes, eu posso falar que na maioria das vezes as mulheres elas têm que se provar muito, muito. Então vai falar assim, vamos, né, indicar uma mulher, mas será que ela pode? Será que ela... Então eu já ouvi muitas vezes isso, né? Então eu acho que eu já passei dessa fase, eu falei, gente, eu não vou me provar. Eu não vou me provar, é isso. Né? E eu acho que é um posicionamento também, porque senão isso traz fraqueza, traz ansiedade, traz uma série de coisas. Então eu tenho reforçado isso também para as mulheres. Eu falei, olha, menos se provar e mais ter autenticidade naquilo que você faz. E ser exemplo, quando você tem essa atitude que você está tendo, e que eu conheço sua atitude, eu sei, para mim você é uma referência. Tanto que quando eu falei preciso começar a estudar, eu pedi ajuda para você, porque eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para quem eu confio. E Que você legal. transmite confiança quando Aham. você fala no seu posicionamento. Então, isso inspira e faz com que nós, né, você no caso como mulher, se torne exemplo. E é isso que vai fazer o mercado mudar. Mulheres que conseguem, com elegância, com ética, ocupar o espaço em todas as áreas. Nós não é tirando o homem e colocando a mulher, é nos fortalecendo, nos posicionando com clareza. Não precisa ser grossa para ocupar o espaço. É isso aí. Que mensagem boa, que mensagem positiva. Muito legal, muito bacana ter você. Ficaria aqui o dia todo. Acho que a gente temos assuntos, Nós mas podemos conversar de novo. eu acho que a gente vai ter que continuar esse assunto em algumas enquetes, né, nas redes sociais, trazer pessoas, trazer as mulheres para que, quando elas tiverem dúvidas sobre o que a gente falou, quiser compartilhar, a gente trazer suas dicas. O que que você acha? Pode contar Ah, eu vou comigo. adorar. Pode contar comigo. Ju, amei você aqui. Muito obrigada. Que você tenha um lindo caminho pela frente, que você tenha muito sucesso, que você continue inspirando e apoiando muitas mulheres, muitos homens, mas que realmente você faz toda a diferença para a gente em relação a isso. Seus feedbacks são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade. O papo foi delicioso, passou muito rápido. Passou rápido, né? Vamos ter uma segunda. Vamos, e parabéns pelo canal e pela mulher que você é. Obrigada, querida. Muito obrigada.